galerinha do Pincelada do Saber, eu gostaria, antes de iniciar o vídeo, agradecer você que faz a sua contribuição pelo Pix. Já faz alguns meses que eu disponibilizei essa possibilidade da contribuição e desde então eu tenho sido de alguma maneira agraciado com o reconhecimento de vocês. Então eu agradeço, deixo aqui novamente o Pix para você que quer contribuir e bora lá que nós precisamos de democratizar o conhecimento. É isso aí, bora! Olá galerinha do Pincelada do Saber, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de conservadorismo. Para além daquela visão preconceituosa que a maioria das pessoas de esquerda tem, que conservadorismo é sempre alguém extremamente reacionário, que deseja voltar à roda da história, que quer voltar lá para a Idade Média, apesar desse tipo de conservadorismo estar em voga na nossa sociedade brasileira e ocupando inclusive alguns dos maiores postos da nossa República Federativa, eu gostaria de conversar com vocês sobre o conservadorismo a partir de uma perspectiva que não é uma perspectiva do preconceito, mas uma perspectiva das linhas ideológicas. Bem, a primeira coisa é que o conservadorismo, nós poderíamos considerá-lo como uma das vertentes, das muitas vertentes que saíram do liberalismo. Então, primeira coisa é que nós não poderíamos dizer liberalismo, mas nós poderíamos dizer liberalismos. E a partir dessa múltipla gama de liberalismos que surgiram, uma raiz desse liberalismo é o que nós chamamos de conservadorismo. Até poderia dizer que é um pouco difícil dizer sobre um conservadorismo também, porque essa árvore ela também tem as suas ramificações. Então, para além daquela visão de que todo conservador é alguém que quer voltar para trás à roda da história, eu gostaria de trazer uma contribuição conceitual acerca do que é o conservadorismo. Tá? Lembrando que a maior parte dos vídeos eu tento segurar um pouco as minhas opiniões para apresentar o pensamento, as ideias, os conceitos, mais do que propriamente uma opinião. Aqui embaixo nos comentários, via de regra, eu me dou a liberdade de colocar alguns pontos de vista. Mas de qualquer maneira, como um bom admirador de Nietzsche, saibam que nós estamos tentando democratizar o conhecimento, mas assim, o que eu digo pode não ter tanta importância para você, caso assim você o queira. Né? Bem, primeira coisa é que eu vou falar do conservadorismo aqui nesse momento, não do ponto de vista político, nem tampouco do ponto de vista econômico. Eu quero falar sobre o conservadorismo a partir daquilo que convencionou-se chamar de filosofia moral. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Bem, primeira coisa é que o berço do pensamento conservador, ele se dá na Inglaterra. Porém, o termo conservador, ele surge, ele tem ligação, ele está próximo daquilo que nós chamamos de Revolução Francesa. Quer dizer, o conservador, o grupo, vamos por assim dizer, ele é criado como um organismo político na Revolução Francesa, mas o seu pensamento originário se dá na Inglaterra. Ou seja, nós já temos aí um primeiro problema. Segundo problema. O pai do conservadorismo, que escreveu um texto de abertura chamado de Considerações sobre a Revolução na França, o Edmund Burke, ele é um Whig, quer dizer, na Inglaterra ele é um Whig, ele não é um Tory. Na Inglaterra, o Tory era um conservador, estrito sensu na Inglaterra. O Whig era um liberal. Quer dizer, então, o conservadorismo, como nós concebemos, o pensamento conservador, ele nasce enquanto corpo político, grupo político na França, ele tem essa relação direta com a França, mas o seu pensamento nasce na Inglaterra, de um cara que na Inglaterra era conservador. Primeira coisa que a gente precisa de tirar de conceitos políticos e conceitos morais. Eles são históricos. São históricos e são orientativos e não definitivos. Então, eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo que uma pessoa de esquerda seria o Obama nos Estados Unidos. Mas o Obama, talvez aqui no Brasil, ele não seria considerado uma pessoa de esquerda. O Obama, na Inglaterra, talvez seria considerado alguém de extrema esquerda. Ou seja,
a depender da sociedade que está sendo analisada, da nação que está sendo analisada, do contexto histórico que está sendo analisado, os conceitos eles podem ser maleáveis, modificáveis, tudo bem? Agora, o que a gente precisa entender inicialmente nessa conversa? Primeira coisa, os conceitos eles são históricos, orientativos e não definitivos. A segunda coisa que a gente precisaria de entender, o Burke ele apoia duas grandes questões que têm fundamental importância para nós compreendermos o seu pensamento. Primeira coisa que o Burke apoia é a Revolução Americana, que tinha como lema No Taxation, White Representation. Acho que é assim que se pronuncia. Mas a ideia seria, ninguém taxa sem representante no parlamento. Quer dizer, sem taxações, sem impostos, porque nós não nos sentimos representados. Correto? Quem faz isso muito bem é o David Chuvot, né? Quando ele diz assim, eu não vou pagar imposto. Eu vou sonegar imposto, eu não vou pagar nada de imposto, porque eu não sou a favor dessa guerra que vocês estão fazendo aí contra o México. Eu vou dar meu dinheiro para que vocês executem algo que eu sou contra. Certo? Então, sem taxação, porque nós não nos sentimos representados. Se nós não nos sentimos representados, como é que vocês pesam ainda mais o imposto sobre nós? Esse foi um dos grandes motivos da Revolução Americana e da separação da América do Norte para com os britânicos, para com os ingleses. Então esse é um dos motivos. Então o Burke, a gente precisa entender que o Burke de alguma maneira está olhando e está dizendo, gente, eu sou a favor de ser contrário a impostos, principalmente quando não há representação do povo pelos seus representantes, pelos seus políticos. Certo? Como que eu pago imposto se eu não recebo dele? Eu não recebo esse imposto nas múltiplas formas que eu deveria receber. E isso é de fundamental importância, nós poderíamos pensar isso nos dias atuais. Né? Se a gente fosse levar a sério o pensamento de Burke, somado à falta de representatividade que nós temos hoje no Brasil, como é que ficaria a questão dos impostos? Né? Como nós nos comportaríamos? Você que está assistindo esse vídeo agora, você se sente representado por alguma figura política hoje no Brasil? Você olha o político e você diz assim, cara, esse cara, ele me representa. Ele representa a minha classe. Ok. A segunda coisa que é fundamental nós entendermos do pensamento de Burke, para depois nós destrincharmos parte dos conceitos dele, é que o Burke foi contra a ideia da cristianização da Índia pelos britânicos, pelos ingleses. Calma aí. Nós já temos um paradoxo para dar o piripaque do Chaves na nossa cabeça. Um conservador contra a cristianização, mas o conservador não é aquele que defende o cristianismo com unhas e dentes, ainda mais ingleses, protestantes. O conservador não é aquele que deseja que o mundo inteiro seja cristão. O conservador não é aquele que luta para tirar os crucifixos, ou para não tirar os crucifixos das instituições públicas. O conservador não é aquele que é a favor de que tenha dias nacionais religiosos da religião cristã no calendário. O conservador não é aquele que é a favor de orações, de cultos, de dinheiro público para eventos cristãos. Ora, se o Burke é um conservador, como é que ele não apoia a cristianização da Índia? Ele explica por que ele não apoia. Porque a Índia é uma sociedade milenar. Ela é uma sociedade que está estabelecida há anos daquela maneira. E mesmo o ser humano tendo muitas vezes o instinto de lobo, sendo lobo do homem, mesmo o ser humano tendo a possibilidade de uma guerra de todos contra todos, sendo agressivo, violento, competitivo, mesmo o ser humano tendo essa natureza, ainda essa sociedade permaneceu com seus mecanismos e organizações e freios morais, institucionais, religiosos. Essa sociedade, ela não pode ser colocada em questionamento de uma maneira tão abrupta, de uma maneira tão rápida, porque tudo que está nessa sociedade demorou tempo para conseguir permanecer. E se permaneceu,
é porque é melhor do que alguma coisa que já foi feita e pode piorar. Certo? Então ele era contra a cristianização porque aquela sociedade ela já tinha uma maneira organizada de se comportar. Não é que ele era contra totalmente a mudança. O que ele está dizendo é, você colocar uma nação, uma sociedade a uma exposição de mudança revolucionária, rápida, incisiva, intensa, você pode destruir tudo aquilo que tinha de bom nessa sociedade. Quer dizer, você joga fora a água suja e o bebê sujo também. A água limpa e o bebê sujo. Você joga fora tudo. Certo? Você não limpa o bebê e fica com ele e joga água fora. Você joga tudo fora. Então, acho que essas duas ideias, basicamente, essas duas situações, o elogio dele é a Revolução Americana e a crítica dele a uma tentativa de cristianização da Índia, define para nós, basicamente, parte do espectro político que esse autor se encontra, que é entre o liberalismo e o conservadorismo. Nós temos ali um traço evidente de um liberalismo econômico e temos um traço também evidente de um conservadorismo moral, histórico, por assim dizer. Bem, espero que vocês tenham gostado e a gente continua, tá? Até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau!